Sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas de ira, rejeição, sexualidade. Meu nome é Adriana. Sou a filha mais velha dentre 3 irmãs, mas me sinto a caçula dentre 8 tios, com os quais eu fui criada quando morava com minha avó, até meus 7 anos de idade. Minha mãe engravidou de mim e não se casou com meu pai, mas continuou namorando ele até que, após mais uma gravidez, minha avó exigiu que eles se casassem. Porém, somente com o nascimento da minha segunda irmã é que formamos uma família. Mudamos para o bairro a mais de 20 quilômetros da casa da minha avó. Não tinha ônibus, a casa era rodeada de matagal, tínhamos pouquíssimos vizinhos, mas bem ao lado da casa havia um salão de baile, com muitas brigas e tiros. Nossa casa não tinha muros. Meu pai sempre estava ausente por causa do trabalho e de muitas amantes. Minha mãe sempre chorava passando as camisas do meu pai. E eu não entendia, só achava estranho não ter sua presença nunca em casa. Quando ele chegava, estava sempre bêbado, batia na minha mãe e quebrava a casa. Com o tempo fui entendendo que ele tinha outras mulheres e não se preocupava com o fato da sua esposa e suas 3 filhas ficarem só. Meu avô materno abandonou minha avó com 9 filhos e eu agora estava diante do homem que abandonava suas filhas. Percebi que não tinha ninguém para me proteger. Nessa fase, comecei a roubar dinheiro do meu pai para comprar doces, e esse meu desvio de caráter me acompanhou durante anos, pois acreditava que assim poderia comprar amizades e achava normal pegar aquilo que não era meu, pois acreditava que eu merecia ter tudo aquilo. Hoje, curada desse desvio de caráter e entendendo que não preciso comprar relacionamentos. Outro fato marcante foi quando meu pai descobriu que eu tocava piano na igreja. Disse que eu não faria mais isso, pois eu era pobre e nunca teria um piano, e que isso só era para os ricos. E isso gerou em mim a necessidade de ser alguém a qualquer preço. Não suportava tantas brigas entre os meus pais. Eu entrava na frente da minha mãe para defendê-la, afinal ela era muito doente e não aguentaria apanhar tanto de um homem. Com isso, as agressões eram duplas. Aos 12 anos, me atrasei para chegar em casa, pois estava conversando no fim da aula. Chegando em casa, meu pai me bateu muito. Disse que eu era uma prostituta e que eu estava com um homem naquele momento. No mesmo instante, o ódio tomou conta de mim. Afinal, eu era virgem e não tinha me entregue a ninguém. Eu liguei para um rapaz 10 anos mais velho e disse que eu me entregaria a ele naquele momento. Ele veio, me encontrou e foi horrível, porque ficamos dentro de um carro, num campo escuro e abandonado. Eu só ouvi o meu choro e nada mais se via. Nunca mais vi aquele homem. Voltei para casa e disse para mim mesma: agora sim, o meu pai tem razão do que disse. Minha adolescência foi marcada por brigas, bebidas, compulsão sexual e muitas expulsões de casa. Eu jogava handball na época, mas meu pai me proibia. Quando descobriu que eu jogava escondida, me marcava as pernas com chicotadas para que todos vissem minhas marcas. Fui chamada para jogar o profissionalizante. Ele não assinou a autorização, o que era necessário, pois eu era menor de idade. Isso me feriu muito durante anos. Num dia brigamos muito. Saquei uma faca de açougueiro e encostei em seu pescoço, dizendo que o mataria naquele momento. Ele saiu de perto de mim e proferiu a seguinte frase: nem que você fosse a última mulher da terra, eu jamais me deitaria contigo, pois você é um ser desprezível. Essa frase causou uma ferida tão grande e tão forte que, mesmo estando casada, eu ainda tinha dificuldades nessa área.
Aos 15 anos, tinha uma amiga com os mesmos problemas que os meus. Ela era minha confidente, estudávamos na mesma sala. Na 8ª série, decidimos fazer uma formatura. Eu arrecadava dinheiro e o pai dela depositava na conta dele, para o final do ano podermos fazer a festa. Com o tempo, os alunos perguntaram quanto tinha de dinheiro e eu não sabia, pois o pai dela havia sumido com todo o dinheiro. Fiquei sem jeito de falar com a sala, mas em um dia tive de dizer a verdade. Na mesma hora, ela disse para a sala, com mais de 30 alunos, todos os meus segredos e pecados. Lembro-me do gelo na coluna, o chão saindo debaixo dos meus pés. A confiança no próximo havia sido sepultada ali. Fui traída, assim como a minha avó foi traída, assim como a minha mãe foi traída e tantas outras pessoas que eu conhecia. Tive vários casos, usava roupas insinuantes, acreditava que com o poder da sedução eu teria o homem que eu quisesse, não seria mais rejeitada. Dura ilusão, pois o meu coração abria um abismo cada vez maior e nada o preenchia, pois só seria possível em Deus. Cresci acreditando que a infidelidade era normal e presente em todos os relacionamentos. Afinal, ninguém era fiel a ninguém. A necessidade de trabalhar e estar no meio dos ricos, frequentar bons lugares, vestir roupas novas, crescia junto com os pequenos furtos, pois não podia ser qualquer uma como eu me sentia. Eu precisava ser alguém, mesmo que me custasse mais do que eu podia pagar com o meu salário. Essa compulsão financeira ocasionou muitos momentos de prazer, porém muito mais de vergonha, frustração, humilhação e fracasso. Com 17 anos, conheci um rapaz que parava tudo por mim, me amava sem limites, me defendia e estava sempre ao meu lado. Fiquei noiva, fizemos juras de amor de que nunca seríamos felizes que não seríamos felizes se não fôssemos juntos. Nunca mais amaria ninguém, só me casaria se fosse com ele, que meu coração seria só dele. Mal sabia que essas frases eram votos secretos que eu estava fazendo e que trancariam meu coração para relacionamentos futuros. Aos 19 anos engravidez, desfiz o noivado, dizendo que não continuaria o relacionamento, porque havia descoberto que ele era usuário de drogas. Mas, na verdade, não era por isso. Era porque eu não tinha certeza da paternidade do meu filho. Afinal, eu era infiel. Com isso, privei meu filho da presença da figura masculina. Causei nele insegurança e deformidades na sua identidade. Quando ele completou 7 anos, decidi fazer o exame de DNA. E meu filho recebeu o direito à sua paternidade. Com a gravidez, as brigas em casa pioraram e eu me ausentava por causa do trabalho e de muitas farras. Meu pai criava meu filho com princípios tortos e péssimos exemplos. E o meu papel era apenas sustentá-lo com muitas roupas, brinquedos e sapatos. Tornei-me ausente como meu pai havia sido. Com 22 anos, estava numa balada, conheci um rapaz. E nessa noite engravidei, nunca mais o vi. Sem pensar 2 vezes, cometi o aborto. E dizia que era a melhor coisa que fiz na minha vida para esse filho não sofrer. Mas, na verdade, era egoísta, pois eu não queria que essa criança atrapalhasse meus planos de vida. Por menos de 18 anos, eu não tive arrependimento disso. Porém, no meu segundo ciclo de 30 semanas, me arrependi e entendi que havia exterminado não apenas uma criança, mas sim a minha descendência. A dor do arrependimento foi externada fortemente quando sepultei meu netinho, que nasceu prematuro de 5 meses e viveu 24 horas. Deus me trouxe à memória o aborto e pude ver que tanto meu neto como o meu filho tiveram o mesmo fim, mas Deus deu o destino do meu neto e eu o destino do meu filho. Tenho consciência de que terei de prestar contas a Deus dessa vida. Em 2001, conheci meu esposo, fomos morar juntos em 3 meses de namoro.
Em seguida, engravidei da minha filha. Foi um momento muito difícil, com brigas, abandonos, necessidades de alimentos e traições. Não tínhamos o apoio da família do meu marido. Mudamos 13 vezes de casa em decorrência do trabalho e estudos dele. Isso promoveu a desorganização financeira, medo de mais fracassos e até mesmo medo do futuro. Com isso, parei de sonhar e planejar minha vida. Paralisei e tive medo de prosseguir. Em 2005, chegamos no Vale, conhecemos a IC em 2007, quando meu filho decidiu ir a um retiro no Nordeste. Porém, eu não queria saber da igreja nem de Deus. Afinal, desde os meus 10 anos, eu frequentava a igreja, mas com a cegueira espiritual e com a alma ferida, eu conseguia ver apenas um Deus tirano, maldoso, indiferente, vingativo, ocupado e surdo. Ele não se preocupava em me proteger. Assim como meu pai também não fazia, e nem tampouco tinha interesse em mudar a história da minha vida. Grande engano depositado em meu coração por frases enviadas do inferno, pois Deus é e sempre foi meu pai, independente do meu merecimento. Meu filho começou a usar drogas com 13 anos e isso desestruturou a nossa casa. Brigas, palavrões, agressões físicas e muita desonra entre os pai e filho. Ele chegou a me agredir e entendi que eu havia ensinado isso a ele, através das atitudes como a faca com meu pai, de que meu filho não precisava honrar a ninguém, e isso se virou contra mim. Nossa casa era regada de barris de chope, muita festa, e eu não conseguia enxergar meus problemas, e nem queria encarar minhas responsabilidades, só queria era me anestesiar. Em 2013, indicaram-me o 30 semanas na igreja da cidade. Participei por um tempo do grupo de familiares de dependente químico. Tive apoio, consegui enxergar minha codependência e a ver que eu sou um ser único e individual, que necessitava tratar as próprias feridas e traumas para viver em liberdade e paz. Deixei minhas resistências caírem e aceitei fazer parte da igreja, que estava me acolhendo com tanto amor e carinho. Comecei no ano seguinte meu primeiro ciclo, aos trancos e barrancos. Eu usava máscaras, ria, falava coisas irrelevantes. Mas fui cuidada pela Selma, a quem eu tenho eterna gratidão. Antes de escrever as memórias, eu já estava quebrantada e entendendo que eu não nasci da forma que eu era. E nem precisava morrer daquele jeito, ferida, desconfiada, infiel, agressiva e insegura. Havia uma solução, havia um Deus que se importava comigo e que estava ali para mudar a minha história. No final do ano, eu pude concluir o meu ciclo para a honra e glória do Senhor. Em 2013, Deus trabalhou no coração do meu marido, que se converteu, batizou, reparou erros, concluiu o ciclo do 30 semanas, fez alvorada e semanas da virada. Homem de coração religioso e com fortes tradições familiares, mesmo assim, Deus rompeu. O batismo da minha filha foi a festa mais linda que pude participar, uma verdadeira celebração. Em 2015, rompi o medo de me casar, após o cancelamento daquelas juras de amor que tinha feito ao meu antigo noivo. Todas as emoções, sentimentos e sonhos que me atormentaram durante 14 anos, período esse que eu já estava casado, se foram para não mais voltar, pois ali Deus me fez livre para amar verdadeiramente meu esposo e entregar a ele o meu coração, sem fantasmas do passado. Consertei minha situação diante de Deus através de uma linda cerimônia religiosa no Espaço Aliança. No altar eu prometi ao meu esposo que daria a eles filhos espirituais e na semana seguinte Deus me deu vidas para cuidar através da célula. Hoje eu sou curada, restaurada, totalmente perdoada e amada pelo meu Pai Celestial e não há mais acusação. Sou grata a Deus pelo presente de ter dado a Rose Gioconde como confidente. Ela me fez crescer, encorajou a sonhar e caminhar, deu-me direcionamentos à luz da palavra e foi auxiliadora no restabelecimento da confiança e intimidade com os outros. Deus me proporcionou o privilégio de servir um ministério onde eu, meu esposo e minhas filhas
Fomos chamados a servir em família, com o coração cheio de alegria, pois foi nesse mesmo ministério que vimos os muros das nossas vidas sendo reconstruídos. Um versículo que eu li no altar, que foi o versículo do meu casamento. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Obrigada pelo silêncio.